Ei, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Vou colocar o comentário aqui. Hoje nós estaremos falando um pouquinho, né, sobre como é a pós-formação, em homenagem ao mês do psicólogo. Sejam todos bem-vindos. Fixando o comentário. A Mara já entrou. Antes de convidá-la aqui, eu gostaria de dizer boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É sempre um prazer poder compartilhar, né, assuntos importantes aqui com vocês. Hoje é uma live num formato diferente, né? Estou trazendo aqui a Mara Arantes, que além de profissional de psicologia, é minha prima também. Ela vai fazer algumas contribuições da sua carreira que está iniciando. E para homenagear esse mês do psicólogo, é importante também a gente falar um pouquinho sobre esse início, né? Que não é fácil para todo mundo. Essa formação e esse início pós-formado. É muito importante. Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Tem um coraçãozinho aqui do lado de vocês, se puderem acionar ele aí para nós, para a gente chamar, né, pessoas para nossa live. Ficarei muito grata. Espero também que vocês contribuam com perguntas, reflexões, relatos. Sabemos o quanto é difícil uma formação, né? E é isso aí. Mais um Maratonando Psi para nós hoje. Essa live ela faz parte desse projeto Maratonando Psi. Esse mês nós teremos duas lives aos sábados, tá? Com estudantes, com recém-formados. Boa tarde, Mara. Boa Seja tarde, bem-vinda. muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Gente, essa é a Mara. Mara, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, fala um pouquinho de você, né? O seu trabalho que está se iniciando agora. Quem é você? Se apresente aí para o pessoal. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a psicóloga Mara Arantes Rodrigues. Eu formei agora, no final do ano de 2019, início de 2020, recém-formada no mercado de trabalho. Porém, eu já trabalho como acompanhante terapêutica de uma criança que tem espectro autista há mais de 6 meses e estou iniciando na clínica agora. E é isso. Caminhada nova, né, Mas Mara? durante a live a gente vai falando sobre esse Mais um percurso, como pouquinho. foi. Exatamente. É bom a gente iniciar, né? Eu gosto de deixar também aqui alguns relatos meus que durante a formação, tem até o Diego que entrou e ele formou junto comigo. A gente sabe que a gente enfrenta muitas coisas, né? Nós, principalmente, que tínhamos que viajar, né, todos os dias, porque a nossa cidade não tinha faculdade, então eu viajava todos os dias. Foram 5 anos viajando, o empenho das nossas famílias, dos nossos pais, para que a gente se formasse, né? O próprio empenho dos nossos colegas que estavam ali próximos da gente, vendo aquele trabalho. E aí, quando a gente forma, é aquela sensação, e agora? Né? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu monto um consultório? Eu vou achar um concurso? O que que eu faço? Né? Eu vou achar uma sociedade? O que que eu faço da minha vida? Então, são dúvidas, e eu achei muito pertinente, né, Mara, para a gente trazer nesse mês, que é o mês do psicólogo, a gente trazer essas dúvidas que surgem. Porque acredito que não só quem é formado em psicologia, mas em qualquer área, depois que você se forma, pode ser que tenha alguma dúvida, principalmente quem não trabalha na área, né? E aí, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho por que que você escolheu a psicologia, né? E aí depois também eu vou falar um pouquinho dessa minha escolha. Por que que você escolheu a psicologia? O que que ela significa na sua vida, Mara? Então, Ana, essa é uma pergunta que todo estudante vivencia no início da graduação. Eu até achei
assim, veio muito de encontro com o que os nossos professores falavam. Por que Uhum, que você escolheu psicologia? Eu achei que foi ótimo que vivenciar esse momento da psicologia e assim, na verdade, é uma história engraçada. Meus pais contam que desde pequena eu cheguei para eles e falava: quando eu crescer, eu quero ser psicóloga, sem nem saber o que que era, na verdade, porque nenhum deles tinha me falado ou conversado acerca disso. uhum, Então, eu falo assim que a melhor resposta que eu tive até hoje, que quando me perguntam, me questionam isso, é que, na verdade, não fui eu quem escolhi a psicologia. Eu sempre acreditei que eu fui escolhida por ela. uhum, Então, todas as vezes que esse questionamento me vem à porta, é essa a minha resposta. E quando eu entrei na graduação, eu já tinha esse olhar para o cuidado com o outro, dessa fragilidade humana. Eu sempre gostei muito, sempre tive muito a par disso. E aí, quando eu tive a certeza da graduação, eu me agarrei a ela e eu fiquei, tipo assim, eu gostei tanto que eu falei, é aqui que é o meu lugar. É por isso que eu quero a psicologia. E eu sempre falo assim que nesse meio eu fui muito tocada, tanto pelas pessoas que, que tiveram esse contato, me tocaram muito os professores, assim como eu também pude tocar as pessoas durante a graduação. E eu falo também que tipo, uma das pessoas que me levou a escolher o curso foi você. ó, eu? Você. Olha, minha internet tá meio ruim aqui, Sem viu? problema Então, não. Deu uma eu tô travadinha, meio que perdida, feliz, mas Mara. pedaço. É que tá falhando a sua. Isso, pode ir falando, eu tô conseguindo te ouvir. Mas a sua Você tá imagem tá ruim, conseguindo? mas eu tô conseguindo te ouvir. É que a minha internet não tá funcionando. Pera aí, deixa eu tentar consertar. Ai, Oi, Camila, oi, Ed, oi, mãe, tá todo mundo aí? Nós estamos falando um pouquinho, né, melhorou, não. dessa, dessa questão da formação, aproveitando que é o mês do psicólogo. Nós teremos duas lives em sábados aí para a gente trazer um pouquinho dessa perspectiva de quem saiu da faculdade agora e de quem ainda está estudando, né? Tivemos um probleminha aqui com a internet. Calma aí, ó. Eu tô conseguindo te ouvir, Mari. Não, agora eu não estou conseguindo ouvir mais. Provavelmente travou. Sejam todos muito bem-vindos. Tecnologia não está a nosso favor hoje, mas nós vamos seguindo aqui. É sempre um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, né, participando. A Mari, vocês estão conseguindo me escutar? A Mara caiu. Peraí, gente. Vou tentar chamar ela aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Continuem aí conosco. O meu tá bacana, né? Falou dela que caiu, provavelmente a internet. E aí, enquanto a Mara volta, eu vou falando para vocês um pouquinho, né? Eu fiquei até admirada agora dela ter falado dessa questão da inspiração dela. É bom a gente ouvir isso, né? Que a gente está inspirando vidas. E quem esteve de perto soube o quanto foi difícil, né? Essa formação. As pessoas às vezes veem o resultado do nosso trabalho hoje, depois de 5 anos, mas só a gente sabe o que a gente passou. E eu escolhi a psicologia por conta de alguns momentos difíceis que eu passei na minha vida, e acredito que eu também fui escolhida por ela. Eu acho que todo mundo que faz psicologia acaba por dizer isso. Existem alguns momentos na nossa vida que acabam nos levando, né,
a fazer algumas escolhas, a identificar que não estamos bem ou que estamos bem, e aí a psicologia veio nesse momento em que eu não estava bem. E assim, eu amo o que eu faço, aprendi a amar cada dia mais, né? De início não é fácil, porque nem sempre os campos são tão abertos quanto a gente pensa que são, mas a gente vai tentando. Gente, a Mara tá tentando entrar aqui, enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. Ela saiu agora, caiu a dela novamente. Mas assim que ela entrar, eu não tô conseguindo chamar ela aqui. Acredito que todo mundo, né, gente, que forma, que escolhe aí uma profissão, passa, né, por alguns momentos difíceis, mas a gente tem que ser perseverante. Eu já tenho 5 anos de formada, né? Formei em 2015. E só agora, depois de 5 anos, depois que eu vim aqui para BH, tive algumas oportunidades antes também. Sou extremamente grata às pessoas que me deram oportunidade até hoje. Mas depois que eu vim aqui para BH, tem 2 anos que as coisas fluíram mais. Então eu posso dizer que a minha carreira é de 2 anos para cá que ela se solidificou. Mara, estamos de volta. Oi, estamos tentando. Muito obrigada às pessoas que permaneceram aí. Sábado à tarde é um pouco mais difícil, eu acho, né? Não era para ser, né? Porque às vezes nem todo mundo tá. Pois Otávila, é. seja bem-vinda. Quanto tempo. Mara, então vamos lá. Você estava falando da questão da sua escolha, né? Isso. Então, aí como eu estava te falando, eu fui muito tocada e esse toque que as pessoas me deram e que eu também pude proporcionar para elas foi muito significante para mim nessa escolha. E hoje a psicologia é praticamente o centro, vamos dizer. Assim, a Uhum. importância dela é muito grande na minha vida. Eu acho que ela me fez uma nova pessoa, realmente, quem me conhece sabe. E eu sinto muita gratidão por essa escolha. Muita. Sim. Porque acho que foi uma das escolhas que mais deram certo comigo. E acredito que vamos ter muito crescimento aí pela frente. Com certeza, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? Bom, falamos um pouquinho das nossas escolhas. Enquanto você caiu, eu também tagalerei, falei bastante aqui pro pessoal, né, sobre essa questão da minha escolha e tudo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, né, dessa forma como a gente cria uma expectativa antes da formação. E o que você já idealizava ali enquanto você era estudante? O que te motivava? O que você já pensava? Então, durante a graduação, eu falava que eu gostava muito da área de recrutamento e seleção, que Ah, foi sim, uma é área que eu verdade. sempre gostei. Então, eu idealizava empresas, recrutamento e seleção. Então, eu tinha toda essa expectativa voltada para a área de recrutamento e seleção. E foi essa, assim, ela durou um tempo. Mas quando começaram os estágios, aí eu tive a oportunidade de ir conhecendo outras áreas. E sem perceber, eu me voltei muito para a área infantil. Uhum, Mas ainda não existia, sabe, uma expectativa com essa área infantil. Eu gostava da clínica e eu gostava muito de uhum, recrutamento e seleção. Então, eu idealizava que eu iria trabalhar com uma dessas áreas. E a expectativa enorme, tá? De empresas. E como no final da graduação eu morava em Uberlândia, então essa parte de RH era o direcionamento, vamos dizer assim. entendi, Só que entendi. aí tudo mudou, que Depois que a foi... gente forma, né, tudo muda. Mas assim, foi interessante, na verdade, que eu ainda não tinha formado. Faltava uma semana, se eu não estiver enganada, para me formar, e eu tive essa oportunidade de ser acompanhante terapêutica de uma criança com espectro autista. E aí minhas Uhum, expectativas foram
a zero e iniciaram novamente toda uma questão de expectativas. Novas expectativas do que seria esse mundo, porque desde o início eu sempre tive vontade de conhecer o espectro autista. E durante a graduação eu fiz um mini curso com as mães, tinha um grupo de mães, que eu não me lembro, não recordo o nome, de Uberlândia, e elas trouxeram muitas vivências de como era diferente o olhar. E eu fiquei apaixonada, encantada. Eu lembro que quando a gente foi para fazer o TCC, eu queria de todas as formas falar de autismo, mas não foi possível. Eu fiquei frustrada, mas eu falei, gente, eu preciso conhecer. E aí, antes da conclusão, eu tive essa oportunidade e, nossa, eu me agarrei a ela. Eu sou muito realizada com ela. Uhum. Se encontrou, né, Mara? É muito importante quando a gente se encontra dentro de algo. Eu também, assim, a gente vai trocando, né? Hoje o nosso bate-papo é uma troca mesmo, para até que as pessoas me conheçam melhor, né? Quem me segue aqui. Eu também tive Sim. no início, né, uma experiência, desde o sexto período da faculdade, eu já comecei estagiando em clínica do Detran, tanto que a minha primeira pós foi nisso, né, voltada à psicologia do trânsito e avaliação psicológica. E aí a gente acaba focando naquilo que a gente conhece ali na faculdade, mas aí depois que a gente sai, a gente começa a ampliar a nossa visão. Até mesmo antes de sair, né? Ali no finzinho a gente começa a ter uma noção e foi ali no meu primeiro estágio de atendimento clínico, né, um estágio curricular, que eu vi que eu queria muito clinicar. E aí as coisas vão acontecendo como tem que acontecer, né? Igual aconteceu com você aí, essa experiência de ser AT, acompanhante terapêutica, né? Que tocou seu coração de uma forma e a gente, enquanto profissional, principalmente da psicologia, a gente tem perfil, né? Então a gente pode tanto conseguir trabalhar dentro do que realmente é o nosso perfil, quanto é muito amplo para nós, né? Quanto não. E aí, nesse momento, né, que você teve essas expectativas e depois você conseguiu identificar o que, que realmente você queria, quando você se formou, Mara, quais que foram os sentimentos e as emoções que, assim, vieram de frente? Quando você formou, o que, que você começou a sentir? O que, que você começou a pensar? Eu acho que a, eu acho que a internet da Mara caiu novamente, gente. Deixa eu ver aqui. Ansiedade de entrar no mercado de trabalho, de ir para o desconhecido, de como seria isso. Então, eu acho que eu vivenciei isso de uma forma muito intensa. E foram muitas emoções e sentimentos ao mesmo tempo. Exatamente. Sua internet está um pouquinho. Você está conseguindo me ouvir, Mara? Eu estou te ouvindo, eu não te vejo. É, internet. Mas vamos que vamos assim mesmo. Nesse primeiro momento, né, quando a gente forma, é uma confusão mental mesmo, né? A gente não sabe para que lado vai, não sabe as nossas condições também, né? Porque a maioria das pessoas saem da faculdade não empregadas, e a gente sabe que o mercado de trabalho ele é muito amplo e muito exigente também, né, Mara? Nos Com exige certeza. muita experiência, ele já nos exige uma experiência que a gente não tem, né? Sim. E às vezes exige também uma qualificação que a gente está em busca. Então é um pouco difícil e a gente tem que ser bem persistente e de alguma forma, eu acredito que hoje, para vocês que estão se formando hoje, né, aí 2020, 2019, não é que tá mais fácil, mas é que existe uma, principalmente em questão tecnológica, né, existe uma facilidade em divulgar melhor o trabalho do psicólogo. O que na minha época estava começando a ser inserido. Não que não existisse, né? Em 2015 já existia, mas não era tão amplamente quanto aí 2019, 2020. Cada ano é evolução, a gente tem que se atualizar de acordo com o que surge. E aí, Mara, você encontrou alguma dificuldade? Você teve alguma dúvida pós essa formação na área de psicologia?
Como é que foi isso? As suas dúvidas, né? Então, nossa, dúvidas eu acho que foi o que eu mais tive. Principalmente porque tudo aconteceu de forma muito rápida, igual essa oportunidade de ser acompanhante terapêutica me fez retornar para minha cidade natal, que é o Prata, e aí teve toda uma mudança de planos. Então, teve muitas dúvidas até dessa parte, meu Deus, e agora? Você se questiona. E aqui, o mercado de trabalho é muito clínica. Então, teve todo um processo de compreensão e aceitação da minha parte, que sim, que eu queria vivenciar a beleza da clínica, que sim, eu queria isso para mim. Porém, aí a gente se depara com por onde começar, o que fazer. Exatamente. Então, eu conversei muito com psicólogos que já estavam inseridos no mercado de trabalho, você, outros profissionais que haviam Uhum. concluído lá na instituição, até mesmo fazendo as perguntas básicas sobre sublocar uma sala ou montar um consultório, o que seria mais viável. E aí teve toda uma busca, porque para mim foi mais viável a montagem do consultório. Então, quando eu entendi que sim, que eu queria montar esse consultório, então teve todo esse planejamento e essa ação que foi desenvolvida em muito pouco tempo, na verdade. Uhum. Então, Entendi. teve todo o planejamento, então teve móveis, teve o nome do console, então toda uma série de dúvidas e questionamentos e também dificuldades, porque sim, essa pandemia gerou um certo impacto no estudo. Exatamente. Quando a gente sai, né, Mara, tem essas questões, principalmente de marketing, questões visuais, é, essas questões de essa mentoria sobre o que fazer, como abrir um consultório, como manter um consultório, questões financeiras, marketing financeiro, a gente não tem, né, isso na Exatamente. faculdade. E aí a gente tem que buscar por fora, né, Mara? Igual você fez, ir em profissionais que já Sim, estão atuantes na área, tentar de alguma forma buscar meios, né, para conseguir aí ter o seu espaço também, né? sim, é isso mesmo. E aí, quando você falando, né, dessa questão de consultório e tudo, é uma coisa que eu sempre quis ter também, uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que toda pessoa, né, que forma em psicologia, ela quer viver, ela quer sair da faculdade e quer viver de psicologia. Mas a gente sabe Sim, que não é muito possível em um primeiro momento, né? E a gente tem que ir, de sim. alguma forma, se qualificando, né? Se aprimorando nas práticas, trocando experiência com outros profissionais, o que nos agrega muito também, essa troca. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, após você ter se formado, veio a pandemia, né? Foi Sim. bem ali. E aí, como é que foi? Então, quanto à parte do acompanhamento terapêutico, eu fiz o curso em janeiro, então não estava na pandemia, então foi mais fácil para mim. Então, eu já cheguei, eu fiz o curso uma semana depois que eu concluí o curso, eu já estava trabalhando. Então, foi todo esse processo de conhecimento, mas assim, a, as portas já estavam abertas para esse quesito, então foi bem mais tranquilo. Agora, quanto à montagem do consultório, foi muito difícil, pela questão da pandemia mesmo, porque como a cidade está parada, né? Acho que todos os locais estão voltando Uhum. agora, estão retornando agora. Então, eu montei o consultório, mas não podia funcionar no espaço físico dele.
E quanto à parte financeira também, que como as pessoas estão gastando muito com essa questão da pandemia, a gente sabe que para a parte do acompanhamento terapêutico, da psicoterapia, tem muita gente que já acha que, eu vou fazer psicoterapia, mas eu vou deixar só para quando não der. E aí já tem um impacto dessa pandemia nas questões financeiras também. Então, eu acho que teve muita dificuldade. Sem falar que o Exatamente. início já é um pouco difícil, né? Iniciar. Vai com a pandemia trouxe muita dificuldade, mas vai dar certo. É bom a gente tocar nesse assunto, porque acredito que tem muita gente que está aí. E é importante a gente falar também do quanto nós, a tia Júlia entrou, ó, o quanto nós, enquanto profissionais, eu acredito que de todas as áreas, nós tivemos que nos readaptar, né? Nós tivemos aí que mudar um pouco a nossa rotina de trabalho. Igual eu estou desde abril sem ir no meu consultório, né? Eu tive que me readaptar, estou fazendo teletrabalho, estou de home office, né? Estou realizando atendimento online, mentoria online. Então acaba que a gente passou por um processo até de luto, vamos dizer assim, porque a gente teve que deixar a nossa rotina de antes muito, muito bruscamente, né? E aí se readaptar a essa nova vida, muitas pessoas, eu não sei se você passa por isso, Mara, mas muitos pacientes meus não aderiram ao atendimento online, até mesmo por não ter um local apropriado para realizar esse atendimento, e preferem o presencial. Eu, por me resguardar, né, eu estou só em atendimento online mesmo. Então, assim, acaba que a nossa profissão nesse momento, ela teve que se readaptar, tanto em termos profissionais nossos, quanto também prestar essa contribuição social, que faz parte do nosso papel enquanto profissional da saúde nesse momento, para levar uma mensagem positiva, uma mensagem de saúde mental para essas pessoas também, né? Sim, exatamente. Você está conseguindo me ouvir, Mara? Parece que caiu. Mais ou menos. Eu não estou ouvindo direito. É internet, Mara, vamos que vamos. Não vamos parar, A não. internet é uma beleza. Nem a pandemia nos parou, quem dirá uma internet, né, Mara? Pois é. Mas é isso. E aí, Mara, eu queria que você falasse um pouquinho também quais que são as suas perspectivas, já que você montou o consultório em plena pandemia, quais que são as suas perspectivas de agora, nesse momento que a gente está vivendo atualmente, para frente? Você pensa em se qualificar? Você pensa em ter um nicho específico, né? Atender uma... Vocês estão conseguindo me ver, gente? Me ouvir? Ah, Não? Ué, será que foi, hein? Mara, oi. ah, tá me ouvindo. Então vamos continuar mesmo assim. Eu queria que você falasse para nós quais são as suas perspectivas agora. O que que você tem pensado aí para sua carreira? Você vai especializar em uma área? Você vai atender realmente só o público infantil? O que que você pensa nesse primeiro momento? Ou não, ainda não pensei em nada, não sei de nada. Olha, Ana, então, eu gosto muito do público infantil, mas eu não vou ficar focada só nele. Uhum, entendi. Eu não consegui agora ouvir a Mara, gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Toda pessoa que chegar e procurar, eu vou estar disponível para o atendimento. Sobre a parte de qualificação, sim,
muito. Quanto mais eu puder me qualificar, eu vou investir. E eu já tenho uns projetos aí em planejamento que eu acredito que até o final do ano já vai estar concluindo aí. Tá, assim, mais voltado na área infantil esses projetos, mas vou estar montando projetos também para a área adulto. Uhum, E eu gosto muito da abordagem TCC, que é a que eu vou iniciar agora, de qualificação, na verdade. E eu pretendo me uhum. qualificar também na parte do espectro autista. Sim. É uma preocupação, né, Mara? Quando a gente sai da faculdade, acho que todo mundo, eu atendo muitos estudantes de psicologia, inclusive hoje é o meu nicho, né? São os estudantes de psicologia como um todo. Não atendo só eles, mas a Sim, minha demanda maior é deles. E aí vem, atendo alguns que estão aí no nono, oitavo período, e eles já estão extremamente preocupados em ter uma abordagem. Até mesmo porque eles estão no estágio, é, naquele estágio curricular de atendimento. Então, eles estão, eu sim. vou fazer até uma mentoria esse mês com eles, de alguns estudos de caso que eles estão começando a atender para dar uma norteada. E aí Olha a que gente tem essa coisa. preocupação com a abordagem, né? Eu demorei 3 anos e meio depois da faculdade para eu encontrar a minha abordagem, que hoje é existencial humanista. Então a gente tem essa. Você teve essa dificuldade também de perceber que era TCC ou você já identificava isso na faculdade? Assim, durante a graduação, eu sempre falei, até quem fez faculdade comigo sabe, que a maior certeza que eu tinha é que eu não era psicanalista, que a psicanálise e eu, a gente não dava muito certo. Então, essa Uhum. certeza já me mostrou meio que o caminho para ir. E quando eu estava concluindo, no meu último estágio, eu fiz na parte existencial também. Foi muito por estágio, gostei bastante, mas eu já tinha escolhido a abordagem, que era a TCC, mas como eu estou muito curiosa, então eu ia por todas as possibilidades. O máximo que eu conseguisse aproveitar da graduação, para mim, era melhor. Então, eu fiz estágio em diversas áreas. Mas aí, quando chegou agora, no final mesmo, aí eu falei, ah, não, a abordagem é a TCC mesmo, e até pela parte do acompanhamento terapêutico, a gente trabalha muito com a questão do comportamento. Então, foi mais Uhum. uma avança na decisão da abordagem a seguir. Mas, assim, eu entendo que ao longo desse quesito profissional, pode ocorrer mudanças, né? Somos seres humanos, então a Sim, mudança está aí para a gente. Por enquanto, a minha abordagem é TCC, mas não quer dizer que ela vai ser fixada nela. Pode ser que eu queira me adentrar em outras abordagens, conhecer mais. E é isso. exatamente, Mara. Eu acho que quando a gente tem um foco, né, e quando a gente se identifica com isso, é muito mais fácil. Porque você trabalhar em algo, e eu digo em todas as áreas, quando você trabalha em algo e você se dedica para aquilo, e você tem amor por aquilo, e aquilo tem um significado na sua vida, o seu trabalho, ele deixa de ser trabalho, ele passa a ser uma realização. Você se realiza dentro daquilo que você faz, né? E é uma coisa que eu tenho percebido muito de um tempo para cá, que eu até falo muito nas minhas mídias, que eu não vejo a psicologia como um trabalho, né? A psicologia, para mim, ela é uma realização, né? Em todos os sentidos. Dedico muito tempo da minha vida a ela, mas é o que me faz feliz. E aí você, né, agora, recém-formado, o que que você diria para quem está formando, né, não só na área de psicologia, mas para quem está formando aí no todo? O que que você diria para essa pessoa? O que que você aconselharia, né? Como que seria aí os seus dizeres para quem está saindo em plena pandemia da faculdade? Ai, assim, eu diria para aproveitar a faculdade ao máximo, porque é a nossa porta, né? A nossa primeira porta é a graduação. Então, para aproveitar os estágios,
eu fiz um estágio fora, que foi aqui no Praça, acompanhando uma psicóloga, que eu sou muito grata por esse estágio, porque ele foi a essência da clínica para mim. Então, foi a abertura Uhum, de uma porta. O que eu falo para os pessoal que estão fazendo a graduação, para aproveitar mesmo esse estágio e saber aproveitar também as oportunidades que estão no momento que eles estão vivendo. No caso agora da pandemia, a tecnologia veio muito forte para a gente. E não ter medo, não se prender, se jogar mesmo, mostrar quem você é, o profissional que você está sendo. E eu acho também que é fundamental entender isso, os nossos professores batiam muito na tecla com a gente, é que mesmo durante a graduação você já é um profissional. Então, tem gente que se considera profissional somente depois que conclui a graduação. E aí, isso impede um pouco de ter os planos, de se planejar já da montagem, do que você seria, o que você quer ser como profissional. No caso do uhum. consultório, da abordagem, do por onde ir, o que fazer. Entender que essas questões não são um bicho de sete cabeças, como a gente costuma ver, vivenciar esse momento mesmo, dessa escolha, da melhor forma possível e se realizar em cada um dos seus passos. Exatamente. Ah, e também, que é algo que eu falo para mim todos os dias, que as nossas conquistas, a gente tem que aprender a valorizar as nossas pequenas conquistas. Eu acho que é isso. Exatamente, Mara. Você falou uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas que se formam, né, ou que estão lá ainda na academia, elas têm uma visão do profissional só depois da formação, só depois da colação, né? E aí a gente esquece que o profissional é desde ali a primeira semana que você entra na faculdade, né? Você já está tomando forma de profissional. Eu acho que esse é um recado muito válido para quem tá aí, né, na graduação, levar, se empenhar e se ver enquanto profissional desde a academia e não só depois. Eu acho que é algo muito importante. Acredito que quando a gente fala, né, Mara, de profissão, de profissionalismo, muitas pessoas estão desinteressadas. A gente vê hoje o mercado de trabalho como que está. Muitas pessoas estão, às vezes, desatentas aos próprios cargos, desestimuladas, desmotivadas. Mas a gente precisa entender que são escolhas, né? Cada um faz uma escolha e que a psicologia ela é muito importante para qualquer tipo de profissão, né? Até nós, enquanto profissionais, nós precisamos da psicoterapia como forma de regulação emocional para manter o nosso trabalho com as pessoas. Então, eu gostaria de deixar o recado hoje da live. Eu chamei a Mara aqui, ó, uma pessoa que participou aqui, muito obrigada. Bons alunos certamente serão bons profissionais. Exatamente. E é como é uma coisa que eu sempre falo, porque eu também sou professora, né, de saúde mental. E uma coisa que eu sempre venho trazendo, falando para os meus alunos, é que muito do que a gente estuda não é apostila, não é livro, é você, a sua determinação. De nada adianta você ter 1000 livros se você não os lê, se você não os usa, né? Então você tem que ter aquela determinação, você tem que ter aquele foco, porque o que faz o curso é a gente, né? Psicólogo Daniel França, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua contribuição. Ele falou aqui: a nossa carreira começa nas cadeiras de universidade. É exatamente isso. Então, a nossa escolha, né? A partir do momento que a gente escolhe a profissão, a gente já está ali dentro. Ah, obrigada, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui. Então, Mara, eu acho que é isso, nosso recado, né? Vou fazer outras lives também, aproveitando o mês do psicólogo, para trazer também na próxima uma estudante de psicologia para ela falar para a gente a importância da psicoterapia no nosso processo. E eu queria que você falasse um pouquinho é, como que é? Você acha, enquanto profissional, a gente precisa desse processo terapêutico. Como que você faz? Como que você é, percebe essa importância enquanto profissional?
Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para a gente, né? No processo psicoterapêutico, os professores da graduação, eles batem muito na tecla para que durante a graduação a gente já faça esse compromisso com a gente, porque eles explicam, ou pelo menos eu compreendi, que isso é um compromisso nosso. Então, nós temos que entender que a psicoterapia é importante sim, e ela tem que começar de nós, a partir da gente. Então, meu cuidado, eu tenho que ter um cuidado comigo para conseguir, assim, ter um cuidado com o outro. Então, é muito importante a questão da psicoterapia. Eu já fazia durante a graduação. Teve momentos em que foi necessário parar, mas é algo que já é de muita importância no meu quesito profissional, a psicoterapia, e eu indico para todo mundo que entende, já consegue compreender essa importância de como que o ser humano consegue ter um bem-estar a partir disso. E eu acho que é algo importante para se olhar. Caso eu ainda não compreenda isso, essa importância da psicoterapia, eu acho que é muito válido ter esse olhar, olhar para Sim, ela, ver, compreender e acho que na exatamente. verdade aceitar, né? É o nosso processo, né? Porque antes de sermos psicólogos, nós somos seres humanos. Então, querendo ou não, existem emoções reprimidas, existe a angústia terapêutica, em algum caso que você atende, que depois que você sai, você fala, nossa, eu devia ter falado isso, ou eu não deveria ter falado isso. Precisa dessa supervisão, né? Eu faço terapia também, já tem um bom tempo, só que é remotamente online, né? Com aí de Uberlândia, minha terapeuta, inclusive, desde que eu vim para Belo Horizonte, eu faço dessa forma. E é isso, gente. Eu acho que a psicoterapia não é uma coisa que deve ser olhada com um enfoque negativo ou com algo muito restritivo, né? Ah, é só as pessoas que têm transtorno mental, só quem tá com depressão, só quem tá assim que pode e que tem que fazer terapia. Não. A nossa vida hoje precisa dessa base, né? A gente precisa falar sobre o que a gente sente, a gente precisa falar sobre as nossas formas de agir e de se comportar. Então, eu acho que o nosso recado hoje era esse. Mara, para as considerações finais da nossa live, eu queria que você deixasse aí o seu recado, né? Como que foi e pedir para que as pessoas, né, acompanhem seu trabalho também. Ana, não estou te ouvindo. Não conseguiu ouvir? Não, cortou. Você pode repetir, por favor? Eu queria que você deixasse para nós aqui as suas considerações finais, né? O que que você queria dizer aí para o público, chamar eles para te seguir, para acompanhar o seu trabalho? Ah, sim. Então, pessoal, como eu estou começando agora, então ainda não é uma coisa frequente mexer nas redes sociais, mas eu queria dizer para vocês acompanharem os meus serviços, o meu trabalho, me conhecer, dizer que eu estou aberta para o bate-papo, se for interessante para vocês, vir conversar. Gosto bastante, sou amante do diálogo, então vocês podem ficar à vontade. Espero ter contribuído na live, Com toda assim, para quem está certeza. com dúvida do que fazer, se deve ou não começar, se a pandemia pode ou não atrapalhar. É igual você disse mesmo, eu acho que é uma questão que tem que partir da gente. Nada vai Exatamente. acontecer se eu não der o primeiro passo, se eu não decidir que eu quero e que eu posso fazer. É, essa questão da negatividade. Eu acho que a negatividade sempre vai estar presente. A diferença é como e onde a gente vai estar aplicando esse olhar, né? Para onde eu estou olhando, o que, que eu estou vendo, porque sempre vão ter algo, sempre vai existir algo positivo. Então, eu estou focando mais no negativo ou no positivo? Então, eu Exatamente. acredito que seja isso. Agradecer pelas pessoas que estiveram presentes, pelas contribuições que vocês trouxeram,
pedir desculpas também pela internet, que não Não, Mara, não facilitou minha vida precisa. hoje. É a Mas tecnologia, eu espero. Mara. Seja bem-vinda. É isso. Mara, eu queria te agradecer, tá, por dispor desse tempo para estar aqui conosco. Eu acho que a sua contribuição foi muito válida. Eu acho que essa troca é muito rica, muito ampla e ela deve sempre existir. No nosso juramento, enquanto psicólogo, enquanto profissional, a gente honrou a contribuição social também. E isso é uma as pessoas conheçam o meu trabalho. Ó, a Mara caiu, gente. Mas que bom que deu tempo dela finalizar. Então, só para finalizar aqui a nossa live, eu gostaria de agradecer vocês. Mais uma vez, a família está em peso. Eu acredito que sem vocês seria impossível realizar qualquer coisa. Agradecer a minha mãe, as minhas tias que estão aí, o tio Bené, todo mundo que assistiu. E dizer, né, que semana que vem a gente tem mais live aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui conosco. Vocês são muito importantes, tanto para o meu trabalho, quanto para o trabalho de todo mundo que passa aqui comigo. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau, Mara. Obrigada. Eu acho que ela não vai conseguir entrar.